Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bárbara. E eu sou a Duda. E a gente vai apresentar nosso infográfico de resistência bacteriana. Então, a resistência bacteriana, hoje em dia, é uma das maiores ameaças à saúde pública. E ela acontece quando a bactéria ela sofre algum tipo de alteração. Então, pode ser por mutação, pode ser aquisição de genes de resistência. E aí, com isso, ela passa a não responder mais aos antibióticos, podendo ser bem prejudicial à saúde, porque o antibiótico que iria curar a bactéria não vai mais funcionar e ela pode e ela se torna mais resistente, piorando o prognóstico da pessoa. Então, isso transforma infecções simples em casos mais graves e correndo risco de complicações bem sérias. Exato. E aí, falando um pouquinho sobre a gravidade da resistência bacteriana, o problema está principalmente por conta da perda da eficácia de vários antimicrobianos que antes eram utilizados sem nenhum problema. E aí, no ambiente hospitalar, isso fica ainda mais agravado, porque a gente está lidando com pacientes que já têm algum tipo de vulnerabilidade um pouco maior, né? Então, sejam eles submetidos a algum tipo de procedimento, alguma coisa que aumente o risco de infecção até. E aí, como consequência, a gente começou a observar algumas coisas, como o aumento da morbidade e mortalidade, o prolongamento do tempo de internação e até mesmo a elevação dos custos do sistema de saúde por ter que utilizar medicamentos que antes eram pouquíssimo utilizados para conseguir conter essas bactérias mais resistentes. Sim, vai baixar. É só uma peça. Vai normal. Bom, então agora falando um pouco sobre o uso racional de antibióticos, né, antimicrobianos, ele é o fator responsável por essa resistência bacteriana. Então, por quê? Pode acontecer. O uso inadequado, ele vai ser responsável pelo aumento dessa resistência. Em situações como uso sem indicação, doses incorretas, tempo de tratamento inadequado. Então, por exemplo, aquela pessoa que toma antibiótico, por exemplo, dia sim, aí outro dia esquece, aí toma de novo. Essa maneira de tomar dessa maneira inadequada. E aí ele promove a seleção de bactérias resistentes e compromete o tratamento futuro, reduzindo as opções terapêuticas possíveis, tanto no ambiente hospitalar quanto na comunidade, e assim agravando os casos das pessoas. Pois é, e aí falando um pouco sobre o perfil de resistência bacteriana, dentro do ambiente hospitalar, essa avaliação é feita principalmente a partir de exames laboratoriais, né, como os que a gente já conhece aqui do dia a dia, como essas culturas microbiológicas e alguns testes de sensibilidade aos antimicrobianos. E aí esses testes eles permitem identificar tanto o agente causador dessas doenças, quanto a resistência também e a eficácia desses antibióticos, né? E aí isso é fundamental quando a gente está falando sobre resistência de infecções hospitalares, para a gente entender, de fato, qual seria o mecanismo correto para conseguir o tratamento desses pacientes. Sim. Agora, por último, a gente vai falar um pouco da transmissão e o desenvolvimento dessa resistência. Então, as bactérias resistentes, elas podem ser transmitidas mesmo no ambiente hospitalar por contato direto entre as pessoas que estão contaminadas, mãos de profissional de saúde, por isso que é muito importante a lavagem correta das mãos ou o uso de álcool, falhas nas medidas de controle de infecção. Então, por exemplo, uma pessoa que está infeccionada, ela deve manter uma quarentena, um isolamento para que não contagie outras pessoas, e às vezes isso não é feito da maneira correta. Então a resistência ela vai se desenvolver quanto ao uso de antimicrobianos e aí vai exercer uma pressão seletiva, eliminando as bactérias sensíveis e permitindo a sobrevivência e multiplicação das bactérias resistentes. E aí isso pode se disseminar tanto entre os pacientes, que já é bem perigoso, porque quem está no ambiente hospitalar provavelmente já está mais vulnerável, quanto aos médicos, aos profissionais de saúde, não necessariamente só médicos, que estão trabalhando lá. Por isso que é muito importante esse cuidado em relação às bactérias resistentes. Exato. E aí, só para fechar, então, acho que a gente já falou bastante, mas é isso, né? Falando agora sobre a resistência bacteriana, os 3 pilares realmente para combater esse problema seria o uso racional desses antimicrobianos, o controle rigoroso dessas infecções e também o diagnóstico adequado, né? Além, com certeza, da conscientização tanto dos pacientes quanto dos médicos para saber indicar esses medicamentos nas horas corretas. Sim, é isso. Muito obrigada, Obrigada, gente.